Então tá, boa noite, deusas queridas, que bom estarmos aqui nesse encontro tão especial, esse primeiro encontro, né? Conversando com deusas, para a gente honrar o nosso feminino e compartilhar, né? Um lugar, uma roda de conversa. Eu sou Nídia Linhares, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? E estou junto nessa iniciativa tão bonita, junto com duas mulheres maravilhosas, que são a Karine e a Áurea. É legal que cada uma, a gente tem fala, né, dessa tríade corpo, mente e espírito. Eu e algum, né, aqui no grupo estou mais no corpo, a Áurea na mente e a Ká no espírito. E trabalhando esses três e com o feminino, é a nossa proposta. Então, hoje, ao longo do nosso encontro, vocês vão conhecer o que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E para a gente começar, a gente vai começar com o nosso corpo. Nós vamos chegar. E para a gente chegar, então, eu peço que vocês abram as câmeras, por favor, se não for, mas se vocês se sentirem constrangidas, não tem problema. E abram seus microfones um pouco. Eu sei que vai dar um pouquinho de ruído, mas isso faz parte para a gente se sentir um pouquinho mais perto agora. Se vocês puderem ficar em pé, seria legal. Vejam se é possível na posição que tem o celular. Vejam se dá para ficar em pé e ainda a gente se vê. Vejam se é possível. Deixa eu olhar vocês aqui. Isso. Muito bem, muito bem. Que bom, muito bom. Primeira coisa, a gente vai sentir nossos pés no chão. Quando a gente está em pé, né? Melhor para a gente sentir o nosso corpo sendo sustentado pelo chão. Como é que está essa distribuição do peso no seu calcanhar, na parte de dentro do pé, de fora. Sente como você está apoiada, destrave um pouquinho os joelhos. E só sinta o peso do seu corpo. Vamos dar um suspiro. Vamos respirar bem fundo. E soltar um suspiro. Ai. A gente já fica um pouquinho juntas, só de ouvir os áudios umas das outras. Parece que a gente estamos, né, no mesmo espaço. E vamos fazer uma roda. Dá para fazer roda pelo Zoom. Queria pedir para vocês esticarem os seus braços ou mostrarem as suas mãos. Vamos fazer esse círculo, onde a gente está de mãos dadas, seja pelos braços ou pelas mãos, tanto faz, não tem problema. Mas sinta que você está se conectando com a energia de cada uma aqui, que estamos formando essa roda, que estaríamos de mãos dadas fisicamente, mas estamos conectadas aqui nessa roda. Gente, eu tô arrepiada. E o nosso... Eu tô arrepiada. Que bom! Tá sentindo essa energia. E agora a gente vai, com essa união que a gente está sentindo aqui, a gente vai usar a nossa voz. Por isso que eu pedi para vocês abrirem os microfones. Então, eu gostaria que a gente fizesse o som da letra A, que é um som de abertura, de liberação, e um som que está ligado ao feminino, né, em português. Todas juntas, não tenham medo nem problema, esse aqui é um espaço seguro, e a gente vai ouvir a vibração uma das outras. Prontas? Então, a gente inspira. Deu para ouvir um pouquinho a voz de alguém? Se você quiser fechar os olhos. E sente o seu peito se expandindo. Vamos de novo. Se tiver um pouco cansativo os braços, pode abaixar um pouquinho, ainda ficando com essa roda, tá? A gente inspira e... Pode emitir o som. Sente o seu peito se expandindo, esse som que está junto, estamos construindo um som só nós. E mais uma vez, expandindo ainda mais o peito, que a cada vez que você pronuncia esse A, aqui vai se expandindo. Mais uma vez, a gente inspira e solta o som. Isso. E agora eu vou pedir para vocês podem ir abaixando os braços.
Podem deixar seus microfones no silencioso. E cheguem um pouquinho mais perto da câmera, por favor. Quem quiser, quem se sentir à vontade. Vamos se olhar um pouquinho, essa conexão, esse som que a gente fez, se olhar nos olhos. Se você está no seu celular, passa um pouquinho para olhar as expressões de todas, essa conexão que a gente fez pelo som e agora pelo olhar. Ai, que delícia, que bom estarmos aqui. Obrigada, obrigada. Ai, é isso, queridas. Chegamos, acho que chegamos e estamos juntas. Ótimo. Então, eu vou dar continuidade, né? A gente faz um bem boladinho aqui. Normalmente a gente começa com a Nídia, no aquecimento, depois vem o eu, que é o mental, peronomútil, mas tudo bem. E depois a gente vai passar para cá. Algumas já me viram ou no Setembro Amarelo, que a gente fez duas apresentações, ou se não no autocuidado, né? O autoamor, que nós fizemos em outubro. Mas quem não me conhece, meu nome é Aurea Rodrigues, não tenho formação de psicoterapia que nem as meninas têm, meu ramo de atividade é totalmente distinto, base em TI, agora mexendo com RH há 4 anos, e a proposta de nós termos juntado, né, essa tríade que nem a Nídia falou, é mais no sentido de a gente tentar compartilhar, né, com todas vocês essa importância de mente, corpo e espírito, e dessa integralidade que é importante a gente ter esse equilíbrio, né, entre esses 3 triângulos, vamos dizer assim, né, que a gente faz parte. Eu vou deixar mais para o final, na parte da cá, ela explicar o porquê Conversa Entre Deusas, que foi um nome que eu acho que muitas devem ter perguntado, nossa, de onde saiu esse nome, o que é isso? Mas a proposta hoje, nesse material que a gente vai apresentar, é falar um pouco sobre expressar sentimentos, o quão importante, necessário e qual a dificuldade que nós temos para fazer isso. Eu vou apresentar, são poucos slides. O objetivo principal dessa roda de conversa é realmente conversar, não é expositivo. A ideia não é a Nídia falar um pouco sobre coisas que ela acha importantes sobre esse tema, nem eu, nem a Cá. A gente está com o objetivo só de ser facilitadora, quebrando o gelo e fazendo a gente se abrir um pouquinho emocionalmente, para depois, quem tiver se sentindo à vontade, quiser falar um pouco a respeito, tá? Então, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre expressar sentimentos. Deixa eu compartilhar minha tela. Alguém pode me confirmar se está vendo, a minha apresentação? Sim, tá. Se meu áudio sumir, para ajudar, estou com problema na internet, porque estamos muito assim, home office, e eu tenho tido problemas hoje, então espero que não aconteça problemas na apresentação. Então, primeira coisa, né? Conversa entre deusas, roda de conversa para mulheres. Por que para mulheres, né? Não é uma questão de preconceito ou de segregar. A ideia é totalmente oposto a isso. É porque em outras reuniões que nós fizemos, e algumas talvez tenham participado, houve realmente, nós sentimos a importância de abrir um espaço ainda mais focado no universo feminino. Então, claro que muitas das nossas preocupações, medos, ansiedades, crises, são comuns para ambos os sexos, né? E não é privilégio ou desmérito das mulheres, né? Porém, tratar sobre esses temas da forma mais feminina, em olhar o tema, em estar abordando aspectos que nos incomodam ou que nos emocionam, passa muito por um olhar mais feminino, que se a gente abrisse essa roda de conversas para homens, a gente acredita que em ambos os sexos haveria um pouquinho de auto-bloqueio, de, pô, vou falar isso, vou ser mal entendido. Então, assim, a dificuldade de se expressar em sentimentos seria ainda maior do que já é
quando a gente tem um grupo reduzido só de mulheres, tá? Então, por isso que a proposta desse grupo, depois a Ká vai explicar o que é esse projeto, essa iniciativa, é focado em mulheres, tá? É a única coisa que eu vou adiantar. E por que deusas, enfim, depois a Nídia e a Ká explicam, porque elas que são o lado espiritual e corporal da coisa. Então, vamos entrando um pouquinho aqui sobre a importância de falar sobre os nossos sentimentos. E, propositalmente, eu pus os nossos sentimentos em negrito, e destacado em vermelho, inclusive, porque quando a gente fala de sentimentos, é importante que o foco, e a gente vai exercitar na roda de conversa, é que seja sobre os nossos sentimentos, né? Eu nem tenho capacidade, nem faria sentido algum eu querer dar palpite ou conversar ou comentar sobre os sentimentos de nenhuma de vocês, né? Os sentimentos que cada ser humano tem é único, e tem que ser respeitado como único e não merece ou não pode ser julgado ou criticado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que essa dificuldade em expressar sentimentos, principalmente pela fala? Porque quando a gente expressa sentimento com um sorriso, é meio autoexplicativo que estamos felizes, que estamos expressando algo que nos traz alegria, que nos faz sentir bem. O sorriso, ele tem esse poder mágico, né, de falar sem precisar de palavras. Só que quando a gente está sem um sorriso no rosto, por exemplo, sérias, o que significa? Estamos preocupadas, estamos chateadas, estamos com raiva, estamos com medo. Tem pessoas que têm essa capacidade, né, super, como eu poderia dizer, super, assim, como é que eu posso? Essa capacidade de, com um simples silêncio, expressar muitas coisas pelo olhar, mas não é fácil acontecer isso. Muitas vezes tem mal entendido, né? Eu fico quieta numa situação, achando que o outro vai entender que eu estou triste, e o outro pode achar que eu estou com raiva. Ou eu posso estar quieta porque eu estou com medo de alguma coisa que está para acontecer, mas não falo nada. E a outra pessoa acha que eu estou chateada porque ela fez algo e eu me magoei. Então, assim, o silêncio é muito preocupante, porque para nós o silêncio parece que expressa as coisas, mas não é bem isso, né? Não é bem assim. O outro não pode garantir de que entenda um silêncio que a gente tenha, né? Então, por que dessa dificuldade de expressar em fala o que a gente sente? Existem vários motivos, a ideia não é listar todos, a gente só pincelou alguns que nos parece mais comum que aconteça, né? A gente não expressa os nossos sentimentos por vergonha inerente a qualquer assunto. Eu tenho vergonha de me expressar em público, eu tenho dificuldade porque não me sinto à vontade em falar com o outro, então isso passa por falar sobre qualquer assunto, inclusive sentimento. Um outro item, um motivo possível é a timidez, né? Eu me sinto tímida em expressar algo tão íntimo, que é como eu me sinto. Então, eu me fecho, porque eu não me sinto à vontade de colocar isso para o outro. Eu consigo falar teorias, conjecturas, fatos do cotidiano, mas não sentimento. Sentimento me põe em risco. Então, eu sou tímida em relação a isso. Muitas vezes é medo de rejeição ou de ser categorizada como ridícula. Então, tá falando de sentimento, isso é piegas, esse sentimento aí não faz sentido nenhum, né? E se sentir inferiorizada ao expressar um sentimento. Medo de parecer fraca ou muito sensível, o famoso mimimi. Então, isso pode podar algumas pessoas de falarem sobre seus sentimentos. De não se sentir respeitada. E isso é algo que eu vou até reforçar com umas regrinhas básicas para quem não estava nas outras reuniões. O respeito é o item principal de uma roda de conversa. Respeito da fala do outro, de escutar o outro de uma forma respeitosa, sem julgamento e sem crítica. Isso é importante, mas nem sempre dentro da nossa família, do nosso círculo de amizades. Deixa eu demitir aqui a Selma só um instante. Isso. Dentro do nosso ciclo de amizades, a gente consegue se sentir respeitado. Então, a gente pode se fechar e não querer falar de sentimento. Baixa autoestima é um exemplo que eu mesma me coloco nesse item fortemente.
tive crise de ansiedades, mais do que uma, e na última que eu tive, houve todo um processo que eu fui atrás de me autoconhecer, de fazer terapia, de buscar ajuda, e eu tive amigos muito próximos que estiveram ao meu lado me ajudando. Mas a psicoterapia, agregada com a meditação, eu diria que foram as duas ferramentas principais que me ajudaram a aumentar a minha autoestima, né? E isso é importante, porque quando a gente tem uma autoestima pelo menos mediana, a gente consegue, pelo amor próprio, expressar o que a gente sente, né? Isso facilita. Detestar conflitos, porque falar de sentimento, dependendo do ouvido, do olhar do outro, pode gerar um conflito. Claro, quando a gente fala de sentimento, ninguém pode julgar ou questionar, né? A gente sente, eu sempre falo essa frase, a gente sente o que sente, ponto final. Não tem como alguém falar, imagina que você sente isso, você não pode sentir isso, você tem que mudar esse seu sentimento. Se o outro tem essa fala, dá um passo para trás, o outro não está preparado para ouvir sentimentos, né? Então, a gente tem que ter uma via de mão dupla, né? Quando a gente fala de sentimento, a gente tem que estar num ambiente, ou pelo menos acreditar que está num ambiente em que a aceitação e respeito do outro existe. Isso é pré-requisito, né? E evitar conflitos é um motivo de não falar de sentimentos. Se eu não falo o que eu sinto, o outro não questiona e a gente não discute. Tá tudo bem, só que não, né? Julgamento e crítica, que é muito comum, às vezes a pessoa querer dar palpite no que você sente e achar uma fórmula mágica para resolver, né? Para você se sentir melhor. E a falta de sigilo, que é realmente um ponto que, quando a gente não confia no outro, quando a gente está numa roda, numa conversa, numa família, numa reunião, a gente prefere não colocar opinião ou sentimento para evitar que aquilo vá ser mal interpretado e saia do núcleo em que você está, né? Então, falar de sentimentos é essencial e a gente vai entender o porquê é essencial. Porque o oposto de falar, que é o guardar o sentimento, ele pode causar distúrbios físicos e mentais. Basicamente, se a gente for falar em termos de emoção, né, de saúde mental, a gente pode ter desde uma simples frustração momentânea, quando a gente não é bem entendido e não consegue expressar o que a gente sente, até um nível de ansiedade ou até de depressão mais profunda, quando a gente meio que alimenta ou não se cuida para que aquilo não aconteça. Então, a gente tem vários sintomas, né? Alguns que a gente listou aqui, a frustração, o estresse, o desânimo, irritação e ansiedade, né? É claro que isso depende muito da quantidade de vezes que a gente se poda e não fala de sentimentos. Isso, quando a gente às vezes nem sabe que sentimentos a gente tem, porque quando a gente fala em falar e expressar sentimentos, a gente parte do pré-requisito em que a gente já sabe o que a gente está sentindo. Mas muitas vezes a gente nem se observa, né, a fundo, a gente nem sabe o que a gente sente, que dirá como expressar isso para o outro, né? Aí é mais difícil ainda. Sintomas físicos também podem ser insônia, dores de cabeça, baixa imunidade, afecções da pele, dificuldade de respiração. São alguns que tudo depende do organismo de cada um, claro, e tudo depende do grau e da frequência com que a gente bloqueia os nossos sentimentos. Algumas dicas para expressar sentimentos. Então, uma dica que eu acho interessante e que não é tão fácil assim de fazer é buscar a origem deles, né? É perguntar para nós mesmas o que aconteceu para o meu humor ter mudado tanto, né? Até ontem de manhã, até hoje de manhã, eu estava super feliz, empolgada, animada. Algo aconteceu e eu fiquei irritada, tensa, assim, sem ânimo para fazer nada. Muitas vezes, ou o que me fez sentir assim, muitas vezes a gente até consegue, na superficialidade, isso novamente eu falo por mim mesma, achar que sabe o que causou aquele sentimento, porque é um olhar muito superficial em relação a um fato, a uma conversa com uma amiga,
há um mal-entendido no trabalho, há uma briguinha boba na caixa do banco. Então, a gente, às vezes, se pega num fato isolado e acha que está sabendo por que se chateou, ficou brava, por que ficou, assim, incomodada, mas a gente tem que sempre buscar pelo autoconhecimento, né? Tem várias ferramentas, e buscar mais a fundo a origem, para realmente poder tratar isso e conseguir lidar com isso, né? Não, a ideia não é não ter sentimentos ruins, né? Nem emoções ruins. A ideia de expressar sentimentos é entendê-los, expressar de uma forma adequada e saber conviver com eles de uma forma positiva para nós, em primeiro lugar, e para os que nos rodeiam, né? Um outro ponto de dica é incrementar o nosso vocabulário emocional, né? Muitas vezes a gente pode se pegar, hoje eu não estou bem, hoje eu estou mal, hoje foi um dia ruim. Tudo bem, é uma verdade, mas assim, ele é muito pouco para a gente poder com isso, nós próprias, né? Falando com nós mesmas, entender o que é que a gente sentiu, que emoção bateu forte que nos fez ficar num dia ruim, num momento ruim, né? Então, adjetivos como envergonhada, impotente, com raiva, humilhada, ou os positivos, né? Porque sentimento tem os dois, né? Feliz, motivada, empolgada, são alguns dos adjetivos que a gente precisaria, primeiro, claro, entender o significado de cada um e começar a usar ou refletir sobre isso toda vez que a gente sente que teve um sentimento diferente, né? Estar observando, estar atenta a esses sinais e identificar o sentimento adequadamente. Outra dica são usar verbos emocionais. O que isso significa? Quando a gente fala eu noto, eu percebo, eu sinto, eu estou refletindo sentimentos que estão em mim e que eu estou exteriorizando ou em voz alta, comigo mesmo, na hora que eu estou tomando banho, ou numa roda de conversa entre amigas, ou numa reunião em que eu quero me colocar em relação a um tema e eu acho importante falar de sentimento e não de reflexões, de pensamentos. Então, esses são alguns verbos emocionais. O contrário deles é eu creio, eu penso, eu opino, eu acho. Quando a gente usa esses outros termos, essas palavrinhas aqui, parece a mesma coisa, mas não é. A gente passa pelo nosso lado racional, né? A gente racionaliza o que a gente acha que está sentindo num contexto e exterioriza isso para o outro. Então, é puramente racional. E quando a gente fala de sentimento, o foco é como eu me sinto, não como eu penso em relação a alguma coisa. E aqui eu acho importante colocar esse método do ficar quieto, que não é a melhor opção. Porque muitas vezes quando a gente é a pessoa que fica quieta, ou a gente convive com alguém que fica quieto, nesse sentido, o mal-entendido, o problema de relacionamento pode ser gigante, pode se formar um abismo, sabe? Alguma coisa do tipo, eu detesto que meu marido faça cafuné em mim. Mas não vou falar para ele não se chatear. Ok, você não fala, o outro acredita, pô, que legal, ela nunca falou nada, então ela gosta. Então ele faz mais, você se irrita mais, ele faz mais, até o momento que você estoura, e aí ele vai falar assim, caramba, estourou por quê? Não teve motivo. Quer dizer, o motivo existia, o motivo ela sentiu por muito tempo, mas não exteriorizou. E ele, por outro lado, fez por muito tempo, não ouviu nenhuma reclamação dela e continuou achando que era legal. Então, assim, ficar quieto, sabe aquela frase, quem cala consente? E aqui também acontece, quando a gente fica quieto e não expressa o que sente, a gente corre o alto risco do outro entender totalmente errado o que a gente nem disse, e aí os relacionamentos se romperem, esfriarem, ficarem doentes, né? E o último item aqui é expressar sentimentos e não pensamentos. A diferença é muito sutil, né? Quando a gente olha, por exemplo, essa pequena frase aqui, sinto medo, tá claro, é um sentimento que eu estou expressando de medo. Quando eu falo, sinto que o medo está me paralisando, deixou de ser um sentimento que eu estou exteriorizando para o outro e passou a ser um pensamento que eu racionalizei.
Então, essa palavrinha que, nesse tipo de frase, muda totalmente o contexto, né? Ao ponto de, quando você fala, sinto medo, o outro não poderia questionar ou julgar o seu sentimento, porque é lícito você sentir medo. Agora, sinto que o medo está me paralisando, o outro pode vir e falar assim, mas que é isso? Por que te paralisar? Você tem que ser mais forte que o medo. E aí a coisa ir para um caminho de lado racional e não emocional, né? Aí, o último slide que a gente montou aqui, para depois a gente abrir a nossa roda de conversa, é sobre praticar a responsabilidade emocional. O que é praticar essa responsabilidade emocional? É basicamente a responsabilidade que cada uma de nós tem com os nossos próprios sentimentos, né? O sentimento, não só das mulheres, como dos homens, né, é pessoal e intransferível. Então, quando a gente, muitas vezes equivocadamente, joga no ombro do outro a responsabilidade de alguma frustração minha, alguma responsabilidade de algum rompimento de um relacionamento que eu tive com o outro, ou de qualquer situação em que eu coloco no outro a responsabilidade, eu estou transferindo para o outro a responsabilidade da minha própria felicidade, né? Então, quando eu transfiro o meu sentimento e ponho o outro como culpado e não eu própria, eu estou, de uma forma equivocada, passando para o outro a responsabilidade da minha própria vida, né? Então, vamos nos responsabilizar pelo que sentimos, né? Outro item é que falar é libertador. A gente percebeu nas rodas de conversa que a gente teve em setembro e outubro, as pessoas que quiseram se expressar, o quanto elas deram um feedback do tipo, foi bom, que alívio. Falar não vai resolver problema, mas vai pôr para fora um sentimento, uma emoção que pode estar tão enraigada e tão incrustada dentro da gente que só de pôr para fora já dá um alívio e faz a mente pensar melhor, né? Dar voz às emoções cura. E em algumas literaturas que eu li, é muito cogitada, né, que alguns cânceres, alguns tumores, sim, são devido a emoções represadas ou mal resolvidas que geram um câncer. Então, é muito importante evitar doenças ou se curar delas através da fala. Falar de sentimentos é uma forma de respeitar nós mesmas, então não tenha vergonha e não se julgue por, eu estou com raiva de alguém. Uma vez eu ouvi isso, que eu raramente demonstrava ter raiva de alguém. E realmente eu não demonstrava, e nem sei se eu sentia. Mas também com a terapia hoje eu sei que sim, sinto raiva. E tenho meus motivos lícitos para isso e tudo bem, né? O importante não é não sentir, é saber o que se sente, né? Expressar sentimentos faz com que as relações ganhem qualidade. Então, claro que sentimento, novamente, é uma via de mão dupla. Não adianta eu sentir e o outro ser totalmente racional e não respeitar e não compartilhar de sentimentos. Aí é bem mais difícil, mas a chance de melhorar a qualidade dos relacionamentos interpessoais é maior, né, quando a gente fala de sentimento. E falar de sentimentos com os outros é terapêutico. E os outros não necessariamente é um terapeuta, é um psicanalista, é um psiquiatra. Os outros somos cada um de nós, né? Desde que a gente se sinta à vontade, confiando na pessoa e no momento de ameaça zero. Então, agora, o que a gente vai estar abrindo para a roda de conversa seriam essas duas perguntinhas, mas antes, depois eu até volto nesse slide para relembrá-las, a gente basicamente vai estar abrindo para falar como eu me sinto, né, em relação ao que a gente falou um pouquinho hoje, sobre expressar sentimentos, né? E se eu consigo expressar os meus sentimentos? Porque, de repente, eu até me sinto bem em avaliar meus sentimentos, em me observar, em identificar o que eu sinto, mas não consigo expressar, não consigo pôr para fora, tanto os bons como os ruins sentimentos, né? Então, isso é a roda de conversa. Antes de a gente entrar nessa parte, eu vou passar a palavra para a Nídia,
que ela quer explicar um pouquinho mais sobre um assunto que depois vai engatar com o que a Ká vai nos explicar no final do nosso encontro, tá bom? Mi, pode começar. Eu vou deixar aqui na tela ou você precisa projetar alguma coisa? Não precisa projetar nada. Se quiser, pode deixar na tela. Não tem problema. Então tá. Eu queria só conversar com vocês sobre a importância de se falar sobre os sentimentos, e principalmente entre mulheres, porque a gente vai estar prestes a entrar num novo ano, né? E para a astrologia, o ano novo astrológico, ele começa dia 20 de março, né? Com a mudança da estação. E o ano que vem, 2021, vai ser um ano regido por Vênus, que é a deusa Afrodite, né? A deusa do amor. Acho que todo mundo conhece na mitologia Afrodite, Vênus. E na astrologia é uma das expressões do feminino, né? Atualmente nós estamos num ano regido pelo Sol. O que quer dizer? Que tudo vem à tona, né? Não há sombras, tudo ganha luz. E a gente é convidado a expressar nossa essência. Mas agora entrando em 2021, que é um ano muito significativo de Vênus, depois de ter passado por um ano de Marte muito truculento, agressivo, as grandes reflexões que todas e todos devemos fazer são essa conexão com Vênus. Quais são as questões? Como eu me relaciono, que é um assunto venusiano, como eu me relaciono? Do que eu gosto e do que eu não gosto? O que me dá prazer? Onde eu vejo beleza? Como eu busco equilíbrio? Como eu busco harmonia? O que eu dou valor? Qual que é a minha relação com o dinheiro? Qual é a minha relação com a matéria? Todos esses assuntos são assuntos venusianos. Por incrível que pareça, dinheiro é assunto de Vênus, né? E é um ponto muito importante, é o que a gente dá sentido, dá valor. E qual é a nossa relação com esse valor? E qual é a nossa relação com o que a gente gosta? A gente conhece o que a gente gosta realmente, o que a gente não gosta? Ou a gente sabe o que o outro gosta, o que os pais gostam, ou o marido, ou os filhos, enfim. Mas e você? O que te dá prazer? São perguntas que a gente pode começar se fazendo para se preparar, porque é muito forte a mudança do ano novo astrológico. Só para vocês terem uma ideia, quando entrou o ano novo astrológico aqui, foi quando começamos o nosso confinamento aqui no Brasil. É um momento muito forte. Então é legal a gente ir se preparando para ele, né? E com essas reflexões todas, porque Vênus é um signo, um planeta, desculpa, que está relacionado com o encontro com o outro, onde eu me relaciono. Mas através de um relacionamento onde exista reciprocidade, troca, onde eu ouça e fale também. Esse equilíbrio, não é à toa que o signo de Libra, que é um dos signos regidos por Vênus, é a balança, é a justiça, isso também é Vênus. A harmonia, a justiça, o equilíbrio, o belo, o bom. Olha quanta reflexão a gente tem para fazer num ano de exaltação do feminino, de todos esses atributos femininos. O valor é um deles, por incrível que pareça, né? Que pode-se ter uma ideia de que isso é mais masculino, mas não. O dinheiro, o real sentido de se enxergar o valor das coisas está no feminino, é a partir de um olhar feminino. E, ao mesmo tempo, equilibrar também questões de Vênus que podem ser bem delicadas. Por exemplo, num relacionamento, será que eu me anulo só para estar com o outro? Eu tenho uma dependência do outro ou da outra? Como existe esse equilíbrio nos relacionamentos? Olha quanta coisa para a gente pensar. E qual a importância da gente estar aqui, mulheres, juntas, conversando sobre o feminino. É isso que eu queria falar. Legal, Mídia, obrigada. Então, Ká, só confirmando contigo, pela quantidade que a gente tem aqui, a gente está com a Paty, a Verinha, a Selma
e a Luciene, né? Além de nós três, claro. Então, uma perguntinha para cá. Cá, você prefere agora falar um pouquinho sobre o projeto Conversa com as Deusas, ou a gente abre, aí você para, né, a gravação, para a gente abrir para a roda de conversas, e depois você explica sobre o que é esse projeto, que você acha mais... Acho que pode conversar agora, eu vou dar um pause aqui. Muito bem, vou compartilhar o que a gente está aprontando aqui. Depois dessa nossa conversa muito intensa, muito linda, e que a gente só puxou o fio, e com certeza a gente tem muito aqui para trabalhar. Nossa ideia aqui desse trio, que na verdade é um grupo, porque isso vem de muitas pessoas que estão com a gente, de proporcionar essa conversa mesmo, que fosse alguma coisa que acontecesse com uma certa periodicidade, que a gente pudesse se encontrar. Então, a ideia desse Conversando entre Deusas, Conversa entre Deusas, é que a gente possa se encontrar a cada 15 dias, né? Então, a cada 15 dias, num primeiro momento, a gente vai manter toda segunda-feira, nesse mesmo horário. Então, mais ou menos 1h30 cada encontro, em que a gente vai trazer um tema. Então, a gente vai sentir esse tema, o que ele mexe com a gente. E tudo é treino. E falar de sentimentos é treino. Tudo a gente precisa treinar. E é difícil demais a gente fazer isso. E a gente não tem, muitas vezes, a oportunidade de fazer isso. E a gente queria tirar o formal, né? Lógico que a gente precisa das nossas terapeutas, que são maravilhosas. Mas é maravilhoso a gente ter a oportunidade da escuta, a gente ter a oportunidade de compartilhar uma fala, da gente, mesmo que online, se abraçar. Eu estou sentindo tudo aqui, eu estou arrepiada, né? Eu olho nos olhos de vocês, eu me sinto amparada. E a gente vai proporcionar a cada 15 dias essa roda de conversa, né? Essa roda de escuta, essa roda de conversa, essa troca, aquilo que vai se transformando. E aí nós vamos colocando temas. E aí, como a Nídia explicou para a gente, na hora que ela falou sobre o que vai acontecer em 2021, esse é um preparo, e foi muito intuitivo tudo isso, sem querer, por causa do Setembro Amarelo, foi puxando uma coisa ou outra. E, Áurea, quero te falar que o seu preparo é gigantesco. Toda essa bagagem que você trouxe para a gente é assim, um aprendizado muito profundo. Então, agradeço demais pela sua sabedoria. Você é uma pessoa muito sábia e você vem engrandecer demais, assim. Não seríamos nada se não tivéssemos você, então tá tudo certinho, né? Tá tudo certinho. É muito bonito isso. Então, obrigada mesmo por você colocar em palavras o que a gente sente. É muito lindo. Então, a gente vai buscar trazer esses temas para que a gente sinta. E se a gente sentir vontade só de ouvir, a gente vai ouvir. Se a gente sentir vontade de falar, a gente vai falar. E a gente vai treinando isso, criando essa confiança, vai aumentando essa nossa musculatura interna. E a gente vai fazer uma coisa assim, que a gente pensou a melhor forma de trabalhar isso. E trabalhar em todos os aspectos, o físico, o emocional, o energético, que a gente mexe muito com essa questão energética também, o espiritual. E como que a gente pode fazer algo para ajudar pessoas que nem estão aqui, inclusive? Como que a gente pode usar isso como um canal de prosperidade, de ajuda, principalmente, pensando que como deusas, principalmente, como provedoras, como criadoras, e essa força nossa de ajuda, né? Como que a gente pode ajudar? Então, a gente pensou em fazer algo colaborativo mesmo, que a gente possa contribuir financeiramente para a gente ajudar todos os meses algum lugar que precisa de ajuda. Então, a gente vai buscar ou instituições, ou mesmo pessoas que às vezes a gente fica sabendo que precisa. Então, a gente vai pedir uma colaboração de R$20 por mês, né? E é voluntário no primeiro momento, mas é para a gente que a gente possa reverter isso para pessoas que precisam de ajuda. E a gente sabe
E isso é uma troca muito bonita com o universo, e a gente, no pouquinho que cada um pode contribuir, a gente contribui enormemente. Então, pode ser instituições voltadas para mulheres, para crianças, para animais, para pessoas que muitas vezes a gente fica sabendo, nossa, essa pessoa está precisando desesperadamente, né? Quantas vaquinhas estão acontecendo por aí que a gente pode contribuir como um grupo, como união. E muitas vezes individualmente a gente não tem nem a disciplina nem a força, mas num grupo a gente consegue fazer coisas assim inimagináveis. E a gente fortalece todos esses aspectos. Eu acho que, como mulheres, a gente precisa trabalhar todos esses aspectos, como lindamente a Nídia colocou. Adorei essa Vênus. Ai, eu tô adorando Vênus. Vênus é maravilhosa, é linda. Ele é lindo, mas ela é linda para mim, né? Eu vou falar como meninas, mulheres. Então, que a gente possa trabalhar todos esses aspectos. Essa é a nossa proposta. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Nídia e Áurea, se vocês quiserem entrar para falar. Essa é a nossa proposta, assim, de todo o nosso coração, a gente abrir esse espaço, a gente hoje inaugurar esse movimento, essa roda, e a gente entender como ela vai funcionar daqui por diante. A gente sentiu essa necessidade, esse espaço de fala e de escuta. E agradecer vocês por estarem aqui. Nossa, é uma alegria gigantesca, gigantesca, gigantesca. É lindo demais, lindo demais. Lindo demais. Muito obrigada. E aí eu queria, para a gente finalizar, fazer uma breve meditação para a gente fechar esse nosso encontro, muito rapidinho, para que a gente, né, concretize isso daqui, que a gente sinta o que aconteceu aqui. Então, dentro do melhor possível que vocês conseguirem agora, a gente vai se ajeitando numa posição que a gente fique confortável. Se vocês quiserem, se estiverem, né, num lugar que vocês consigam até hoje ficar um pouquinho mais deitada, não tem problema, pode ficar, tá bom? Quero que vocês sintam mesmo o corpo de vocês, se percebam. Áurea, eu vou pedir só para você mandar para mim de volta, eu vou tentar colocar uma musiquinha. Vou tentar, Claro. Vou ver se vai pegar aqui para mim. Também não sei se o Spotify vai pegar. Prontinho, tá? Obrigada. Então, bora lá. Então, vamos procurando uma posição confortável, onde quer que vocês estejam agora. Então, pode ser nesse momento sentada, deitada, não tem problema. O importante é que vocês fiquem confortáveis agora. Que vocês consigam sentir o corpo de vocês nesse momento. Sentindo a presença de vocês. Então, sinta a sua presença a partir da sua respiração. Percebendo o seu inspirar e seu expirar. Isso, de forma lenta, profunda. Sentindo como está a sua respiração. Como se a sua respiração tivesse a possibilidade, nesse instante, de fazer uma massagem em você internamente. Então, inspire, expire e vai massageando. Comece massageando lá os seus pés, massageando as suas pernas, o seu quadril. Massageie todo o seu tórax. Quando chegar lá no seu coração, faça um carinho no seu coração, junto com a sua massagem. Massageie os seus ombros, os seus braços, as suas mãos. Massageie o seu pescoço, a sua cabeça. Isso, sentindo a sua presença leve. Tirando as tensões,
tirando as dores. Apenas vai liberando, massageando, dando um carinho para você. E talvez nessa massagem, nesse carinho, você consiga visualizar você mesma dentro de você, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, enxergando você do jeito que você é, quem você é. E essa você que você encontrou dentro de você agora, te olha de uma forma muito amorosa. Ela te lê porque ela é você na sua essência. Ela está dentro de você o tempo inteiro, só esperando que você entre em contato. Então, inspire, expire, sentindo essa presença amorosa dentro de você. Essa sua deusa, aí dentro de você. Que linda que ela é. Sinta essa força, seus poderes latentes agora, seu poder de criação. Sinta-se presente como nunca. Sinta-se presente como sempre deveria ter sido. E que agora talvez você saiba um pouquinho esse caminho. Inspire, expire, sentindo-se, percebendo-se. Que linda que você é. E então guarda esse sentir, tudo isso que você sentiu agora, lá dentro do seu coração. E saiba que você pode acessar essa sua deusa em todos os instantes, sempre que precisar. Ela está aí, no seu coração. Inspire, expire, sentindo a sua presença, percebendo como você está agora, retornando para o aqui e para o agora. E encerrando essa meditação no seu tempo, gentilmente, pode abrir os olhos. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada.